Já terminou de arrumar o cabelo já? Tá, prontinho. Então tá certo. Então vamos planejar aqui um caso de um protocolo duplo, né? Superior e inferior. Mas nesse caso aqui a gente vai planejar somente o superior, que é mais complexo, né? Então vamos lá. Então vamos primeiro mostrar aqui como é que a gente vai abrir o Daikon, né? Então tem que baixar o Daikon da radiologia através do e-mail, né? Pergunta como é que vocês conseguem para acesso, fazer o download, e aí deixam baixado no computador o arquivo, e aí a gente vai em New Project aqui, vamos ver aqui, ó. E aí a gente vai vir aqui nessa região aqui, ok, e aí a gente vai abrir o documento, ó, paciente aqui, né, o paciente do Anderson, que a gente vai operar amanhã. Então a gente vai fazer o planejamento agora para ver quais são as possibilidades, né. Provavelmente vai ser uma carga Allen for, né, com carga imediata. Então a gente quer planejar para ver, já saber o tamanho do implante, etc. Então vamos aqui, a gente vai ajustando as referências da tomografia, né, e vamos manter o zigomático caso precise. Aqui vamos deixar os altos inferiores, né? Vai falando aí qualquer coisa, Anderson. Não, Matheus, assim, é o mais importante, na verdade, essa fase, o profissional está em contato com a radiologia, né? Pedir o arquivo Daikon, né? E que ele solicitar para todos os exames, né? Todos os exames como protocolo, solicita para todos agora, tá? Pessoal, a questão do digital tá muito fácil para fazer os planejamentos, né? Tem softwares de fácil acesso que você consegue fazer. Aí o paciente não paga mais por isso, não tem nenhum custo a mais por isso, e o paciente não paga mais por isso, não tem nenhum custo a mais por isso, e a gente facilita pra gente, pra quem vai operar. Sim, e aprende também, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Passando com conhecimento, né? Isso. E a única coisa que tem que cuidar, na verdade, é a forma de transmissão dos dados, né? Que é aqui um pouco pesado, um pouco grande, né? Sim. Tem que ter bastante memória e um computador bom, né? Então aqui eu abri a tomografia, ali vai dar pra gente localizar o nervo, nesse caso aqui não vai ser necessário, né? Então eu aperto X e aqui a gente já tem aqui a gente já vai o início do planejamento. Então os primeiros passos que a gente vai fazer aqui para organizar a tomografia, eu vou vir aqui, ó, em detectar as curvas, né? Então a gente vai aqui detectar as curvas, ó. Então a gente vem nessa janela aqui, ó, né? Nessa janela que a gente consegue determinar as curvas, ó. Então aqui é a região do zigomático, né? Eu sei seis maxilares, já vai comentar um pouquinho mais da anatomia ali na hora que estiver planejando. E aqui a parte da maxila, né? Que a gente quer fazer o planejamento. Então aqui nessa região. Então com o tempo a gente vai pegando essa prática de saber qual região que a gente está trabalhando, né? Então às vezes no início é um pouco difícil, então por isso que a gente está disponibilizando a mentoria para os alunos aqui do IGPGO em Caxias do Sul, já justamente para ajudar nisso aí, né? Nessa questão de anatomia, né? Então a gente já dá aula, agora à tarde eu vou dar aula também de anatomia, então já vou puxar os Daikons ali, a gente já vai fazendo a parte de estudos em cima disso, né? Em cima do software. Então aqui a gente vai detectar as curvas primeiro, então aqui previamente eu já vou determinar que é uma regularização do rebordo imaginária aqui, ó, nessa reconstrução panorâmica, para daí eu posicionar esses meus cortes. Então, como é que eu vou posicionar esses meus cortes? Porque às vezes quando o pessoal abrir lá pode ter uma página diferente, pode ser diferente, né? A minha já está configurada. Então a gente vem aqui ó, em visão, ó, a gente vem aqui e eu utilizo essa aqui, ó, né? Aqui em perspectivas, ó, implante os cortes seccionais, né? Que é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó. Né, Matheus? Lembrando que esse planejamento é um planejamento que a gente está fazendo prévio, planejamento para conhecimento, para ver as possibilidades da instalação dos implantes. Não é um planejamento final, não é um planejamento que vai ser... É só para estudo. Para cirurgia guiada, não confunda esse planejamento com cirurgia guiada, é um planejamento de conhecimento na anatomia do paciente e para estudo. Basicamente vai ficar bem próximo disso que a gente planejar, porque é uma cirurgia que vai ser feita à mão livre, não vai ser uma cirurgia guiada, mas é para se ter noção, até para se preparar... Das limitações, né? Das limitações, se preparar com a questão de implantes também, com o estoque de implantes, se é o que você tem no consultório, a questão de tamanhos e diâmetros e medidas, mais ou menos, né? A questão que o Matheus comentou aqui da regularização, é uma regularização que a gente acha que vai ser o necessário fazer. Até que na 3D que eu vou conseguir fazer essa simulação. Bem próximo do que o paciente necessita. Vai determinar realmente o tamanho dessa osteotomia que a gente vai precisar fazer no paciente. Clinicamente, né? Na linha de sorriso. Em alta do sorriso do paciente. Então isso a gente vai determinar basicamente na hora da cirurgia, no dia da cirurgia, mas aqui pra gente ter uma noção já serve, a gente tirando o mínimo que a gente tem, através das fotos, a gente consegue identificar, né, Matheus, também. Então eu quero ver se na edição do vídeo eu consigo colocar as fotos, vai aparecer as fotos ali pra ter uma noção da linha de sorriso, mais ou menos o que a gente... Então aqui eu já fiz, ó, já determinei os cortes que eu quero, né, então aqui eu posso, ó, escolher qual que eu quero, né, da evidência, ó. Então a gente já definiu as curvas aqui, tá? Essa curva aqui eu vou tentar detectar o quê? Aonde a gente vai fazer a osteotomia, esse caso é um caso que a gente tem que fazer bastante osteotomia, né? Então a gente vai ter que baixar bastante, aproximadamente uns 4, 5 milímetros de osso,
Então ela vai ficar muito próximo aqui à região do seio maxilar, né? A gente vai baixar mais ou menos nessa região aqui, ó, eu acredito. Então eu vou supor que a gente vai fazer essa osteotomia aqui só pra gente ver como é que vai ficar, tá? A primeira coisa que eu tava fazendo ali enquanto a gente estava conversando, eu vim aqui, ó, determinar as curvas, né? E aí aqui eu vou selecionar a região mais ou menos onde a gente vai fazer a osteotomia, tá? Que é quase chegando no seio maxilar aqui, ó, desse lado aqui, tá? Do lado esquerdo. Então vamos ver o lado esquerdo do paciente aqui, é esse lado aqui. Então vamos aqui, ó, vamos ajeitar a tomografia, ó. Seio maxilar começando, ó, a raiz dos vestibular, do molar, ó. As duas raízes e a raiz palatina. Então a nossa osteotomia vai ficar próxima a essa região aqui, ó. Tá vendo que tá começando aqui o seio maxilar, ó? Basicamente vai chegar na crista óssea mesial ali no véu molar ali, ó. Então eu vou querer, ó, determinar aqui, ó, as curvas. Na curva que eu vou reconstruir essa panorâmica aqui, vai ser de acordo já na linha que a gente vai fazer a osteotomia. Então eu venho aqui, ó, selecionei, a gente vai tirar aí, ó. Então já está definido os limites, né? Então aqui eu posso ajustar se eu quiser, ó. Ó, se eu quiser eu posso ajustar o posicionamento, ó, pra gente ver a curva que vai pegar. Então nesse círculo aqui, a gente consegue, ó, movimentar ele para frente e para trás, e aqui nos cortes axiais aqui ele vai mexendo também, nos paraxiais. Ó. Através desse corte, né, Matheus, também você consegue ver se você precisa fazer uma osteotomia vestibular. Tirar, aqui, né? Tirar vestibular. Uhum. Então aqui, ó, provavelmente canino, ó. Osso canino. Ó, deixar próximo junto ao outro lado aqui, né? Isso aí. Ó, região de molar, às vezes a gente faz biselado aqui nessa região. Então vamos lá. Vamos voltar para nossa... Determinou as curvas, agora a gente já tem a nossa reconstrução panorâmica. Aqui eu tenho essa opção, ó, sem sobreposição de imagens, que não fica legal para o planejamento, e com sobreposição de imagens, ó. Eu prefiro com sobreposição de imagens que já simula a panorâmica, né? Então, às vezes, vou instalar os implantes aqui agora, a gente vê, ó. Às vezes se o implante está dentro de alguma estrutura que está passando aqui nessa região, ó. Então eu gosto de deixar aqui, e aí a gente vai vir agora para essa parte da tomografia 3D, ó. Reconstrução. Vamos limpar essa imagem aqui um pouco, para a gente ficar mais fácil de observar, tá? Então vamos aqui, ó, definir a consistência ali óssea, no caso, né? Ó, então vamos ver qual que é o melhor posicionamento aqui. Beleza. Agora eu vou começar a limpar essa tomografia. Tá? Então a gente vem aqui, ó, em Surfaces. E aqui embaixo a gente vai ter o Cut. Então a gente vai cortar próximo à região do molar lá, né? Ó. Aqui a gente vai desenhando, ó. Vou tentar não tirar o oclusal dos dentes aqui inferiores. A gente já consegue ver até a questão de anatomia, né? Isso aqui dá pra limpar um pouquinho, né? Eu gosto de fazer isso aqui porque... destaca mais o que você quer. Exatamente, não fica tão poluída a imagem, né? Ó, eu gosto de deixar um molarzinho aqui, pelo menos pra gente ter uma referência, né? Então, para eu movimentar a imagem e fazer um novo corte aqui, eu tenho que tirar, desselecionar aqui, né? Ó, vamos tirar aqui. Vamos deixar um molarzinho ali, ó. Vamos tirar isso aqui. Agora tá ficando melhor, né? Então aqui para eu fazer o corte não pode ter nada atrás, senão eu vou cortar tudo que tem nessa dimensão aqui. Então eu tenho que ir manipulando a imagem, ó. Então para eu cortar a região, a parte posterior ali, eu vou ter que ir manipulando a imagem aqui, ó. Então eu vou tirar um pouquinho essa parte de cima aqui. Essa aqui é uma tomografia, né, Matheus? Lembrando que é uma tomografia mais ampla, pela questão que... Seria bem interessante, né? A gente vai pedir já... Como é que a gente faz para pedir lá para radiologia daí? Você pode pedir uma tomografia, né, com um FOV maior, na verdade, com abertura de FOV maior, que vai pegar zigomático, né? Pega zigomático, pega maxila, pega tudo, porque... Já manda esse vídeo aí lá pro radiologista, já? Não vai mudar nada em questão de valores e tal, acredito, porque tu não vai pedir os cortes, né, os templates do zigomático, por exemplo, só vai pedir o DICOM, arquivo DICOM. Exatamente, porque já foi feito, né, o arquivo, já foi feito, o arquivo tá feito. Então vamos ver, ó, aqui eu já consigo também regularizar aquela bossa canina, ó, que a gente tinha comentado antes, ó. Ó. Então, vamos lá, sem mais delongas, né, tem que acelerar esse vídeo aí. Eu corto, se tu falar alguma coisa errada, eu corto. Não precisa.
Não, se quiser falar alguma coisa que não tá dentro do script, que isso aqui agora eu vou cortar no caso, entendeu? Então vamos lá, dando sequência aqui, então, já foi feita a limpeza, ó, então fica bem melhor, né? Ó, da gente observar aqui, ó. E aí vamos ver, vamos a princípio tentar uma Allen for, né? Aqui, ó, a gente sai aqui, ó, e aí agora a gente vai começar a planejar a própria Allen for, tá? Então a gente vem aqui pro corte, ó. Aqui, então, a gente tem onde a gente fez a reconstrução panorâmica, delimitou a região que quer fazer a reconstrução panorâmica. Aqui a gente tem a reconstrução panorâmica e aqui agora, ó, eu posso selecionar aqui a região, eu clico na região e aí a gente vê as estruturas, ó. Então tem a região do palato, não tem nada de vomer, ó. E aí a gente pode agora, vamos instalar, a gente sempre começa planejando pelo lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui, ó, implantes, adicionar implante. Antes eu gosto de fazer uma coisinha, quer ver? Antes eu gosto de pegar aqui, ó, a régua, só pra gente ver mais ou menos a quantidade média que a gente tem aqui de, ó, mais ou menos na região onde a gente fez a osteotomia, ó, 13. Vamos ver se a gente for colocar um implante anterior aqui, ó, 9. Daí assim eu já consigo selecionar, na hora que eu vou selecionar o implante, eu já sei mais ou menos o tamanho, né? Então, beleza. Então, vou tirar a régua e aí agora a gente vai adicionar um implante. Vamos começar pelo de 13. Então a gente sempre vai partir do início, planejamento inicial, um 3,75. A gente utiliza o sistema do GM, né? Então 3,75 a gente vai deixar para esses casos, mas a região posterior. O ápice é mais ou menos isso aí, 3, 2 ponto pouquinho, né? 2.2, acho 2.4. E aí a gente vai posicionar o primeiro, ó. Então eu já quero delimitar o cantilever aqui. Então o que a gente vai fazer? Mais ou menos região de segundo pré, né? Segundo pré, ó, primeiro molar, segundo molar, mais ou menos nessa região aqui, ó. Né? E aí a gente vai fazer o quê? Já aqui nesse círculo aqui a gente já consegue angular o implante. Então ele já está aqui. Então agora eu quero ver onde é que está o posicionamento desse meu implante, o ápice desse implante, ó. Tá vendo? Ele está mais vestibularizado, lá na 3D, está totalmente vestibularizado. Então agora a gente tem que arrumar uma posição do implante aqui nos cortes paraxiais. Então aqui a gente vai ter que fazer um osso fino, então a gente vai ter que fazer o approach palatino. Vamos aumentar um pouquinho ali para a gente identificar melhor, ó. Então é vestibular, approach palatino. Aqui ele já tá dentro do seio, ó. Então, se a gente for ver, né? É um caso bem limítrofe, né? Então a gente vai ter que jogar esse implante um pouquinho mais. Tem que jogar esse implante um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Aqui assim, ó. E ancorar o ápice dele lá, ó. Agora aqui, ó, a área visível do implante nesse corte aqui, ó, tá dentro do seio maxilar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então vamos lá. Approach palatino, olha como melhorou já aqui no corte, né? Então aqui a gente dá pra arrumar um pouquinho mais pra... Aqui, ó, aqui nessa flechinha eu consigo posicionar ele um pouquinho mais pra dentro, ó. Aqui. E agora a gente vai ver lá no ápice, ó. Ó, então eu vou ter que diminuir o tamanho do implante aqui, senão ele vai invadir muito a fossa, ó. Tá vendo? De 13, né? Talvez um 11,5, né? Vamos ver aqui na cervical dele. Ó, a cervical tá certinha, approach palatino. A gente vai regularizar um pouco desse rebordo, né? Vai ser bem approach palatino, ó, tá? Então vamos posicionar o próximo implante. Eu posso vir aqui, duplicar ele. E aí eu arrasto pro outro lado já, ó, e já posiciono ele. Vamos posicionar ele aqui na melhor posição do osso. Isso, approach palatino, né? Ó. E aí... vamos colocar ele lá no pilar canino, ó, que é na junção da fossa nasal com o seio maxilar aqui, ó, tá? Ó, é um caso bem difícil, né? Então aqui já está desconsiderando a regularização, ó, e aqui eu já consigo ver a relação da saída do implante com o inferior. Então aqui se der problema de angulação, e às vezes a prótese fica muito grossa, a gente pode colocar um componente angulado para vestibular, ó, 17 graus. Tá? Por quê? Porque a gente quer ancorar o pilar canino para ter ancoragem óssea. Então a gente pode até... buscar carga. Exatamente. Vai ser feito carga nesse caso aqui, né? Então, ó, então ele vai ficar poucas espiras expostas, depois se puder mostrar o caso clínico, eu mostro como eu manipulo esse tecido aqui, ó, né? A gente coloca o componente. Então isso aí tudo a gente vê na hora e são capítulos dos próximos vídeos. Então a gente olha aqui. Olha lá o ápice, ó. Bem ancorado. Então aqui provavelmente a gente vai ter um torque legal, né? Tá, vamos lá então. Vamos pro próximo. Ali a gente tinha medido mais ou menos 8 ou 9 milímetros. Implantes, adicionar implante. Vamos trocar aqui por 9, ó. Então aqui, ó, custom implant, né? Então você determina, se não tem a marca, você procura aqui, você pode... Só que não tem 9, né? Vamos colocar de 10 aqui pra gente ver. 3,75 por 10. Logo ao lado da linha média. Ó, então aqui a gente já desconsidera a regularização, né? Então aqui ele tá ancorado em 3 corticais, ó. Palatina, vestibular e aqui, ó. Então ficou legal, ó. Então vamos lá.
Aqui então a gente deu um probleminha na gravação, então a gente vai refazer essa parte dos anteriores aqui, tá? E então a gente tinha definido ali que nessa região aqui, ó, região de approach palatina, a gente ia colocar um de 11,5, né? No lado direito 11,5, no lado esquerdo 10. Então vamos lá em custo, não, vamos colocar aqui 11,5 e 3,75. Ó, então a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo que tá fora do rebordo, né? Então a gente vai posicionar. Vamos posicionar ele um pouquinho mais aqui. Qualquer coisa a gente pode dar o quê? Uma leve desviadinha nele pra... Ó. Vamos jogar o ápice dele mais pra fazer tipo a técnica do M, né? Ó. Aí ele vai escapando lá. Então vamos ver aqui o ápice. Aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Aí depois coloca um 17, né, angulando para ele para distal. Então vamos ver aqui, aí, approach palatino, isso aqui tudo vai sair, ó, né? Beleza. Então vamos copiar, vamos passar pro outro lado, então. Adicionar um implante novo. Então aqui a gente tinha visto de 13. Aí, ó. Então ali, vamos ver, ó, fora do osso, então. Vamos reposicionar ele. Aí, ó. Então aqui a gente tem aquele problema que a gente estava comentando da angulação. Tá vendo que ele está saindo bem para a palatina em relação aos inferiores. Claro que o inferior a gente vai poder manipular, vai trabalhar também, porque a gente já fez o guia superior e inferior, a gente vai fazer como é dupla, né? Então a gente consegue na hora ali, a gente vê, faz a melhor posição dos inferiores, né? E aí deixa começar pela inferior, né? Exatamente, e deixa vamos fazer, até um próximo vídeo, né, desses casos, como começar pelo qual, fazer vídeo de planejamento, né, planejamento protético e tal. E então, é interessante que a gente já ajustar a angulação, aqui é só uma prévia, que nem a gente comentou, né, e eu acho que dá pra gente também angular um pouquinho ele, ó, olha lá, ó. Eu acho que vai ficar melhor, né? Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Olha lá o ápice dele, ó. Então a gente pode pegar esse triângulo aqui, ó. E como o implante é cônico, o ápice cônico, é cônico. Então a gente perfura com a lança e a 2.0 ou até o máximo início da 3,5 aqui nessa região, que a gente vai colocar um 3,75, né? E aí o que vai acontecer? A gente perfura essa cortical, o implante ele vai entrando e vai travando. Então quando a gente quer mais torque, a gente vai inserindo cada vez mais o implante, né? Então aqui ele vai ficar bem distribuído, ó. Então agora aqui ancorado, ó. Então vamos verificar todos os implantes, ó. Aqui qualquer coisa a gente pode, se quiser colocar ele um pouquinho mais reto, um pouquinho mais reto ou mais... A gente pode, qualquer coisa, faz uma janela aqui e afasta a membrana ali, transfixa a cortical do seio, as duas corticais do seio e aí a cortical da fossa nasal, do pilar canino lá. É uma possibilidade também, né? Então aqui a gente já vai criando as ideias, né, do que a gente pode ir fazendo. Fechou. Então acho que é isso aí. Tá lançado o desafio. Dá pra fazer um for nesse caso, né? Fazer um for, ancoragem. Então agora uma coisa que eu gosto de ver... Limitrofe pra um for, mas dá pra fazer, né? Exatamente. Então assim, não é... Tem que ter um pouco mais de experiência, né? Pra fazer um caso assim. Tem muita coisa. Tem inferior, exo múltipla, inferior. Tem superior, exo, regularização, rebordo. Bastante regularização. Provavelmente a gente vai cair numa medular aí, pela questão do tamanho da osteotomia aí, vai cair numa medular. Aí é buscar essa ancoragem mais... Essa agora vai ser extremamente importante, né? Subinstrumentação. Talvez aí até uma osteodensificação. Tá preparado na hora para fazer. Sim, com os expansores rotatórios, né? Então vai depender muito da hora da abordagem cirúrgica, né? Na hora do momento cirúrgico, você tem umas pré-definições, por isso que serve esse tipo de planejamento, para você ter umas pré-definições, para você não ir totalmente cru para a cirurgia, para você ir preparado. E no transcirúrgico a gente tem as possibilidades, as variantes para a gente conseguir buscar a carga, conseguir buscar o resultado que a gente busca que é a longo prazo, né? Estabilidade mecânica, biológica, né? Então a gente vai tentar, tipo, no canal aqui, vai tentar abordar toda essa parte, né? Fazer um contexto, né? Não só a colocação do implante, né? Do implantodontista, né? Passo aí. Ó, então aqui, ó, o que eu tenho feito, o que eu fiz aqui? Só medir a distância de um implante para o outro, ó. Então 15. Então se a gente quiser, a gente pode ainda... Ó, vamos ver 15, ó. Então, 1 para 1, né? Vai ficar um cantilever que nem tem necessidade de você ir até lá no segundo molar. Não, né? Não, mas é só pra gente
Para saber o cantilever, dá um exatamente, para um tranquilo. Até, por exemplo, por questões de segurança, que às vezes a gente consegue, que mostra que a gente consegue anteriorizar até um pouquinho mais, anteriorizar um pouquinho mais esse distal. Exatamente, é isso que eu quero falar, ó. Então a gente consegue aumentar um pouquinho mais essa distribuição, ó. Então a gente já vai ligado para cirurgia, o que a gente vai ter que aproveitar ao máximo, ó. Então aqui a gente ganha mais alguns milímetros, ó. Então biomecanicamente... Consegue trazer, às vezes, até o posterior um pouquinho mais para o anterior, se acha que está muito próximo do porque para quem não tem segurança, né? Ainda, né, que tá fazendo. Exatamente. Ou não quer ter essa abordagem mais agressiva, talvez ter que levantar trabalhar no limite também, né? Às vezes o paciente tem sinusite. Justamente. Né? Então acho que é isso aí. Feito, né? Só vamos para cirurgia agora, então. Professor, mas os implantes ficaram todos inclinados, os anteriores também. Problema nenhum. Hoje a gente tem os componentes para fazer essa correção aí. E aí a gente vai acabar deixando tudo na angulação que precisa, né? Precisa para buscar a ancoragem. Aí depois, na questão dos mini pilares, da parte dos componentes, a gente vai corrigir vai deixar praticamente paralelo essa saída protética, né? Então aqui, ó, revisando aqui, ó, regularização, angulação, se precisar angula para vestibular, ó, o anterior. Ó, o catarinense que não é acostumado a tomar chimarrão. Não é ar-condicionado. Não tem nada de ar-condicionado, ó. É a erva enroscando na garganta aí. Pode ser meu grãozinho. Ó, aqui a gente pode fazer o quê, ó? Angular um pouquinho pra palatina, ó. Não precisa deixar tão vertical. Né, ó. Isso aqui a gente vê na hora, ou a gente pode colocar um implante mais... É mais estreito, às vezes você pode... Mas aqui vai caber 375 os 4, 375 tranquilamente. Né? Não, isso não é problema, né? E legal a quantidade de tecido. Me enfiam uma água sem dinheiro aí. Engasguei. Então, ó, vamos ajeitar o ápice aqui, ó. Melhorar a angulação, ó. Então a gente pode trabalhar, escapar dos canais ali, né? Então tá bem, um caso aparentemente parece desafiador, mas... Você vai vendo na hora da montagem aqui, na hora do planejamento, você vai vendo que tem... As possibilidades, né? Então vai aprendendo, vai vendo a questão da anatomia, né? Então esses vídeos também servem para isso, né? E até peço se alguém que tá vendo, assistindo esse vídeo e tiver interesse, né? Vou deixar meu contato ali. E aí quiser uma ajuda no planejamento, vai em contato alguma com a gente, coisa, né? Isso aí. Principalmente os alunos que a gente tem contato com eles durante a especialização, né? Tanto aqui em... Ex-alunos também, né? Tô querendo entrar no digital e tal. Fazer o planejamento, aprender, né? É isso aí. Então tá. Obrigado, Anderson. Vamos lá amanhã. Bicho pega, né? E valeu. Aí.